Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e no programa de hoje nós vamos receber aqui na bancada, já estamos recebendo, estamos aqui com o diretor-presidente da Prodan Amazonas, Lincoln Nunes, quem eu agradeço. Boa noite, Lincoln. Obrigado por estar aqui na Band. Muito obrigado, estamos à disposição. Vamos fazer um bate-bola legal aí. A Prodan Amazonas é a empresa de processamento de dados do Amazonas e é a que cuida de toda a parte tecnológica do estado, mas o Lincoln vai explicar agora para a gente um pouco mais das atribuições, porque não é só isso, né, Lincoln? Boa noite mais uma vez. Boa noite. A Prodan ela é uma empresa criada em 70 e entra em processamento, entra em operação basicamente no ano de 72. E a partir daí ela vem atendendo o governo do estado em todas as suas funcionalidades ligadas a processamento de dados. Então passa por todas as épocas do desenvolvimento tecnológico, chegando até os dias de hoje. Então hoje atendemos basicamente a todo o governo do estado, atendemos ao município, aos poderes, né? E na medida do possível atendemos também empresas privadas, por termos uma natureza de economia mista. Temos a grata surpresa de ter um apoio maciço de todas as empresas de governo, as secretarias que nos apoiam e que muitas das vezes nos procuram, né, para buscar novos processos de inovação. Então, a gente está aqui sempre à disposição e buscando atingir esses objetivos da melhor forma possível. 1970, amanhã, 10 de julho, tem comemoração, então é aniversário da Prodan. Temos uma comemoração, hoje 53 anos, passamos da maioridade, estamos quase já chegando a uma idade, melhor idade, né? Mas é uma melhor idade interessante porque nós trazemos com isso daí uma experiência muito grande, nós temos pessoas que trabalham no nosso corpo técnico com muita experiência e muito conhecimento do Estado em si, das necessidades do Estado, de como fazer, atender às necessidades do Estado e com isso daí ganhar a confiança daqueles que conhecem a Prodan já há mais tempo, né, nas entregas que a gente faz. Muitas das vezes, como todo ser humano, a gente também tem pontos negativos e pontos positivos, mas a gente precisa sempre acreditar que a Prodan está aí, veio para ficar na época da criação e está aí se modernizando já de novo, se reinventando, né, para poder melhor atender o nosso cliente governo e atender também os nossos clientes que são privados. Durante aqui o decorrer do nosso programa, você vai entender mais como é que a Prodan Amazonas, com o seu trabalho, das suas atribuições, ajuda aí na sua vida, movimenta, mexe aí com o seu cotidiano. Mas, Lincoln, eu queria saber um pouco mais sobre a sua pessoa. Quem é Lincoln Nunes, um pouco da sua trajetória profissional, para quem está em casa saber quem é que está falando aqui sobre a Prodan, mas até chegar a esse cargo de diretor-presidente da Prodan. Eu venho basicamente da economia privada, trabalhei em empresas multinacionais na área de TI durante 21 anos, né? Fui gerente de TI da hoje Procter & Gamble, mas na época Gillette da Amazônia, depois inicia como Gilcom, também na década de 70, aqui na época, e trabalhei na Gillette até 2006. Né? A posteriori eu fui secretário, trabalhei como diretor de TI na Secretaria de Estado de Saúde, aqui do Estado, trabalhei durante 8 anos lá. Fui convidado depois para trabalhar como secretário adjunto de Estado de TI em Roraima, também trabalhei lá em Roraima. E posteriormente vim para Manaus, houve a troca de governo em Roraima, vim para Manaus e já o governador Wilson Lima me convidou na sua primeira gestão ainda para assumir já no finalzinho de 2020 a gestão da Prodan. Então eu tenho uma carreira aí bastante larga, né, com TI, passando basicamente por todas as tecnologias, desde a época ainda como programador, né,
iniciando lá na era COBOL da vida, Fortran, até chegar às tecnologias modernas que nós temos hoje em nuvem e que basicamente tudo você consegue embarcar num telefone e do telefone fazer com que tudo funcione. Acesse sua conta bancária, pague suas contas, acesse o Detran, que é um serviço que a gente presta também, né? A gente tem que melhorar bastante o serviço que a gente presta hoje, mas para a gente fazer isso a gente tem que melhorar também a tecnologia que a gente se utiliza dela para prestar esse serviço. 4 anos já, né, à frente da Prodan. Quando você chegou, como é que foi o trabalho de reconhecimento? Qual é o diagnóstico da época, para a gente falar um pouco de evolução? Na época nós fizemos uma avaliação de como estávamos, tanto financeiramente como tecnologicamente, né? E graças a Deus o governador nos ajudou bastante em termos de garantir que nós cumpríssemos com a nossa missão, entendendo a nossa condição daquele momento, né? E nos dando um fôlego suficiente para a gente poder agregar e alcançar as metas financeiras para começar a respirar de forma mais tranquila. Tinha limitações, Nós então. tínhamos muitas limitações. Acredito muito por conta de algum processo anterior ao governo Wilson Lima, que deixou a empresa chegar num nível de obsolescência muito grande, e isso dificultou a prestação de serviço, né? Uma empresa de tecnologia. E uma empresa de tecnologia não pode, a gente sabe que quem trata com tecnologia sabe que é difícil você deixar que uma empresa de tecnologia entre num nível de obsolescência que você não consiga recuperar isso daí a curto prazo. É a mesma coisa que você comprar um carro e passar 4 anos, 5 anos sem fazer manutenção no carro, fatalmente as peças começam a quebrar. E existe uma coisa interessante nisso daí, é que, por exemplo, quando você quebra um amortecedor do carro, seja do lado esquerdo ou do lado direito, quando você troca somente um, o outro começa a ter problema porque esse novo começa a transferir essa carga mais para o mais velho e o mais velho não aguenta. Então, o ideal é quando você tem problema num, troque os dois, para que os dois corram com a mesma idade. Assim são os equipamentos de processamento de dados, né? Existem equipamentos em que você troca, um tem uma carga mais forte de processamento, ele é mais moderno, ele traz uma tecnologia embarcada melhor do que o outro. Então, o outro ele começa a não dar a resposta que você precisa na prestação de serviço. E envolve também diferenças tecnológicas de plataforma de desenvolvimento, que você tem que fazer o investimento no ser humano para garantir que aquilo dali continue dando as mesmas respostas. Então, o nosso trabalho ao longo desse final de 2020 até agora tem sido investir em capital humano, investir em tecnologia e plataformas de desenvolvimento nova. Nós estamos usando muito plataformas de código rápido de desenvolvimento para matar parte do que a gente tinha, que a gente chama de backlog, né? Produtos que a gente tinha que ter entregue antes e que não entregamos, e estamos fazendo isso com mais rapidez hoje e com uma qualidade superior, né? Só para você ter uma ideia, hoje a gente consegue entregar produtos desenvolvidos pela Prodan em outros estados. E eles estão entendendo que os nossos produtos são produtos bons. Então, é um orgulho que a gente tem que ter enquanto integrante desse grupo Prodan, que a gente consegue fazer tecnologia de boa qualidade e levar para outros estados, e não só trazer de outros estados para cá. Como é que você está cuidando do recurso humano, Lincoln? A tecnologia, né, ela avança, ela se mostra muito rápida e a gente tem que acompanhar, né? Para isso tem que capacitar, precisa ter pessoal capacitado e está treinando o tempo inteiro, né? Sim. Hoje a gente, na verdade, assim, iniciamos um processo de atualização de plataforma para poder conseguir entrar no mercado, que o mercado de TI ele sempre foi competitivo desde a criação específica do microcomputador. O microcomputador, quando entra no mercado, e as redes de computadores de baixa plataforma, eles entram e dão uma velocidade muito grande na entrega de outros produtos que as plataformas maiores, como IBM, Boros e Unisys da época, eles não conseguiam entregar na velocidade por causa das linguagens de desenvolvimento. Hoje, qualquer pessoa que conheça bem Python, por exemplo,
aluno de faculdade de TI, que conheça bem Python no seu terceiro, quarto ano, pode desenvolver um sistema e atender uma rede de drogarias, por exemplo. Só ele, produto dele, entendeu? Então, começa a haver aquele descolamento entre você ter a necessidade de ter uma equipe muito grande para atender um negócio que também seja grande, né? De repente, uma rede de farmácias muito grande pode ter um cara só que desenvolveu todo o sistema para eles, né? E dá manutenção. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos fazendo com que os nossos olders ou elders, né, os nossos programadores mais antigos, sejam modernizados. Estamos buscando fechar com o pessoal da UEA um convênio em que eu consiga modernizar esses meus programadores antigos, trazendo para plataformas mais novas, e eu crio uma longevidade em pessoas que já conhecem tecnologia, né? Aumento a empregabilidade desses caras, né? Ganho em termos de que eu não tenho mais que ensinar lógica para eles, porque lógica é uma coisa natural, eles já têm isso na programação atual, mas eles passam a conhecer uma outra plataforma de desenvolvimento, que são coisas diferentes. Lógica é uma coisa e plataforma de desenvolvimento é outra. Então, eu consigo melhorar o resultado e reduzir o tempo de entrega para o meu cliente. Então é interessante você falar de funcionários mais antigos, porque a gente vive isso no jornalismo, da Sim. mudança também muito constante, né? As pessoas, como você falou, uma pessoa sozinha pode criar uma rede com uma drogaria, ele vai empreender ou vai criar uma startup, enfim, vai ganhar o mundo aí no mercado, Com certeza. né? Como é que lidar com isso? É bastante complicado, porque a Prodan, ela tem... Turnover, né? É um turnover. Hoje você tem, por exemplo, nós tivemos isso na época da pandemia. Na época da pandemia, nós perdemos aí praticamente do nosso poder de entrega, nós perdemos 83 pessoas. Vamos dizer que eu tenha perdido aí, basicamente, entre 40% e 45% da minha força de trabalho de entrega de produtos no mercado. Então, é a mesma coisa que eu tivesse um carro de 6 cilindros e tivesse que transportar o mesmo número de pessoas, mas só com 3 cilindros. A coisa fica muito mais pesada, mas eu tenho que entregar de qualquer jeito, né? E isso criou um nível de reclamação muito grande da Prodan, porque a gente teria que continuar entregando, mas o meu recurso diminuiu. Então, a gente teve que achar caminhos para poder fazer isso. Tipo, contratamos uma terceira para nos ajudar em projetos, porque projeto é pontual, ele tem início, meio e fim, e eu não posso agregar esse custo, porque se eu agrego esse custo quando eu faço a contratação por concurso, esse custo ele é ad eternum. Sim. Até o colaborador se aposentar, isso é custo da empresa e eu tenho que pagar. Mas nós fizemos também um concurso de final de 22 para 23 para complementar aquela mão de obra que saiu, trazer gás novo para a empresa, porque toda empresa a gente tem que ter um processo de renovação, né? Então, para trazer gás novo para a empresa, ajudar aqueles que já estavam esmorecendo e ver assim, olha, existe coisa nova pela frente, vamos melhorar, vamos fazer com que a gente contribua melhor. Isso foi assim, mudou da água para o vinho, deu um fôlego novo na empresa, tanto que as pessoas começam a ver a Prodan de uma outra forma, entendeu? A gente consegue, por exemplo, os resultados financeiros da empresa hoje são outros, né? Passamos aí 8 anos, e os últimos 8 anos antes de 2020 foram anos críticos, né? Mas que nós conseguimos reverter isso daí. E, de novo, eu gostaria de agradecer a colaboração do governo com relação a isso, porque nos permitiu fazer a entrega de produtos, né, que nos ajudou a suplantar essas dificuldades financeiras, né, e nos ajudou também a fazer com que a Prodan agregasse ao nosso parque tecnológico mais disponibilidade para a prestação de serviço. Então, o governo tem uma parcela assim, muito pesada na contribuição com a gente, em nos ajudar a poder cumprir a nossa missão.
Lincoln Nunes é o diretor-presidente da Prodan Amazonas, aqui no Band Entrevista. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. De volta aqui no Band Entrevista, recebendo o diretor-presidente da Prodan Amazonas, a empresa Processamento de Dados Amazonas, falando dessa instituição que completa 53 anos, agora nesse mês de julho. Para situar quem está em casa dos feitos da Prodan, Lincoln, queria te fazer um desafio aqui de citar uns cases de sucesso, então, da Prodan, que foram entregues, que estão à disposição. Nós temos hoje a matrícula do Estado, por exemplo, que é um problema que a gente vivia aí até final dos anos 2020 e que a SEDUC sempre ficava assim de cabelo em pé na época da matrícula, porque vai dar, não vai dar, vai rodar, vai dar problema, não vai dar problema. Então, a partir de 2020, achamos aí estratégias de atender a matrícula da SEDUC, em que até 2020 todo mundo da SEDUC se mobilizava para ir para dentro da Prodan, para rodar a matrícula dentro da Prodan, e eu disse assim, bom, em 2021 a coisa tem que mudar. A gente tem que dar tranquilidade para o nosso cliente, para ele acreditar que a gente vai fazer o serviço de forma correta. Então, já a matrícula de 2021 correu sem problema nenhum, né? A pessoa da SEDUC não necessitou ir para lá. Eles não necessitaram ficar dormindo dentro da Prodan, né? Eles plantão, né? Não precisaram fazer isso. E no ano de 2022 foi mais tranquilo ainda. Porque, inclusive, tinha gente que estava acompanhando a matrícula pelo telefone que a gente percebeu que estava dormindo. Eu disse, o negócio está tão bom, está tão tranquilo, que a pessoa dormiu. Então, esse é um case interessante. Outro case interessante é a questão de desenvolvimento de produtos que nós fizemos aqui, que é o que a gente chama de talonário de multa, que o Detran de Minas Gerais se interessou por eles, né? Então, a gente, numa troca, que a gente faz isso entre as afiliadas da ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Processamento de Dados, eu sou vice-presidente do Conselho Administrativo, né, da ABEP, e nós costumamos fazer essas trocas de produto porque a gente entende assim, se o dinheiro público ele paga, né, esse desenvolvimento, porque como eu presto serviço ele paga, então se o dinheiro público pagou em Minas e ele está me entregando alguma coisa, eu também posso da mesma forma entregar para o governo de Minas, e assim a gente faz com que o custo do produto para o cidadão, aí a gente olha o cidadão independente de geografia, o custo do cidadão é menor. E para os governos também é melhor, porque você obtém um produto e um resultado a menor custo e com menor prazo, e já testado. Então, nós estamos fazendo isso, nós estamos trazendo um Business Process Management para o Amazonas, né, que é a gestão de processo de Minas Gerais para cá, e estamos fazendo uma troca com Minas Gerais, entregando para eles um produto que vai controlar a maior frota de veículos do Brasil, que é a frota lá do estado de Minas Gerais, e baseado num produto desenvolvido pela Prodan. E assim a gente vai fazendo essas trocas entre estados, né, para que a gente ganhe, eles ganhem e, na verdade, o cidadão ganhe com isso daí. Sem dúvida. E ainda voltando na questão da matrícula, era sempre uma luta realmente das famílias dormiam na porta da escola, né, para tentar essa matrícula, e isso trouxe mais cidadania, mais... Com certeza. Não é nem conforto, mas é uma garantia, sabe, realmente, de você ver o seu recurso ali de volta, né, quando você não precisa se deslocar, enfim. Ainda em relação à matrícula, só um detalhe que é importante até citar, é que, por exemplo, como a matrícula também as pessoas se utilizam de telefone, celular para fazer isso, em alguns locais da cidade você não tem uma cobertura muito boa de telefone. Então, de vez em quando, eles não conseguem acessar, mas não é que o sistema não esteja disponível, o sistema está disponível, tanto que a escola está funcionando, né? Mas é o sinal que muitas das vezes não está disponível. Nós tivemos já alguns exemplos aí de apagão, não só em Manaus, mas em outras cidades, que a própria empresa
que fornece o sistema de telefonia sai do ar, né? Então, não é defesa da Prodan, mas é uma coisa que eventualmente acontece. Presidente, você citou ainda há pouco, citou um pouco da saúde financeira da Prodan, falando que tem avançado. Eu tenho números aqui, por exemplo, de crescimento de faturamento de 23%. A que se deve isso e como é que uma empresa de economia mista consegue se manter competitiva nesse mercado? Algumas coisas nós tivemos que implementar, outras que mudar internamente na empresa. Uma delas é um processo de gestão de custo muito mais apertado, porque as empresas públicas, na maioria das vezes, não trabalham com custo, né? Custo de produto. E a Prodan não tinha ainda implementado o seu custo de produto. E uma coisa que nós fizemos já nessa gestão é ter uma árvore de custo de produto, como uma empresa privada qualquer, sabe o quanto custa, o quanto incide de custo direto e de custo indireto dentro do seu produto, né? Então, isso funciona. Refizemos todo o nosso portfólio de negócios, né? Hoje nós temos outros produtos disponíveis, tanto para a empresa privada como para a empresa pública. Estamos trazendo outros parceiros para trabalhar com a gente. E temos outra, não é que seja novidade, a Prodan está no Amazonas desde os anos 70, a Zona Franca é de 67, e a Prodan nunca tinha se utilizado dos benefícios da Zona Franca. Então, hoje nós compramos equipamentos de processamento de dados para a Prodan e nos utilizamos desse benefício com empresas que são produtoras no polo industrial. Isso faz com que os nossos preços caiam da ordem de 1/3 daquilo que você compraria no mercado nacional. E também nos dá oportunidade, estamos analisando agora tributariamente, como é que a gente consegue fazer a venda de serviços, né, para outros no Estado e para fora do Estado, nos utilizando dos mesmos artifícios, ou seja, eu tenho um produto que é meu e eu vendo serviço. Então, essas são formas que nós fomos angariando, né, de trazer mais recursos para dentro da empresa, além do que fizemos um projeto fiscal do ano passado, de 22 para 23, que nos rendeu uma economia assim absurda e que já nos dá frutos hoje e permitiu até melhorar a questão salarial interna da empresa. É nisso que está apostando, nesses nichos, assim, não só de melhorar o faturamento, mas também cortar despesas? Na verdade, tem 3 eixos que nós estamos apostando. Um é a redução do custo operacional, 2, trabalhar com novas plataformas e 3, a área de segurança, que nós estamos trazendo agora muito forte, porque a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, é uma exigência governamental, na verdade é uma exigência mundial. Estamos nos preparando agora para nos certificarmos na ISO 27000, que é a ISO de processamento de dados, e posteriormente estamos indo para a ISO 27701, que é para segurança de dados, né? E estamos trazendo também equipamentos de fora para a prestação de serviços como serviço para a Prodan. E isso faz com que nós vamos criar um processo de redução de custo interna e vamos entregar serviço também a um custo menor. Um pelo outro, a gente ganha mais. Qual é o alvo, assim, o público-alvo da Prodan? Assim, quem é que pode chegar e procurar os serviços Qualquer um. Da Prodan, por exemplo? Qualquer um, graças a Deus. Qualquer pessoa, por exemplo, que tem um site que vai precisar se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, pode procurar a Prodan, por exemplo? Hoje nós estamos fazendo assim, nós estamos em parceria, por exemplo, com o CETAM. CETAM é um grande parceiro que a gente tem. Levar os nossos conhecimentos de Lei de Proteção de Dados para que a gente forme mão de obra que atenda ao governo, principalmente ao governo, e depois atenda também a empresas privadas. Por quê? Porque a gente quer aumentar o nível de segurança do cidadão com relação aos seus dados pessoais. Então, eu, enquanto garantidor dessas informações, tenho que garantir isso pela Prodan e tenho que fazer com que tanto o governo entenda qual é o nível, né, da necessidade de se implementar essas ferramentas de segurança,
mas também de ter pessoas que conheçam as metodologias que garantam essa aplicação. E o CETAM tem um projeto junto com eles de formar essa mão de obra para colocar no mercado e diminuir o custo das secretarias também. Lincoln Nunes é o diretor-presidente da Prodan Amazonas, aqui no Band Entrevista. Lincoln, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, estar aqui até essa hora falando da Prodan, comemorando esse aniversário. E aí eu quero finalizar te perguntando das expectativas para o futuro. Olha, a gente espera que as metas desafiadoras que a gente colocou para a Prodan para esse ano de 23 sejam alcançadas, ou pelo menos que a gente chegue bastante próximos dela. Eu sei que foram metas muito apertadas para o que a gente tinha, a questão de 3 anos atrás, né? Mas eu acredito bastante no pessoal da Prodan, eu acredito no corpo técnico da Prodan, eu acredito no comprometimento do funcionário da Prodan, porque, afinal de contas, a Prodan, o cara é concursado, né? Então, aquilo ali é a casa dele. Eu acho que ele tem que preservar por isso. Eu sou uma pessoa indicada pelo governo para trabalhar para a Prodan e pela Prodan e buscar os melhores resultados para a Prodan e garantir a continuidade da Prodan. Então, eu acho assim, eu espero que a gente consiga atingir as metas, acredito que a renovação tecnológica vai ser possível, acredito que a renovação da mão de obra em termos de tecnologia aplicada também vai ser possível, ou seja, nós vamos aprender mais com o que o mercado está colocando à nossa disposição e vamos trazer novos parceiros, não só para o Estado, porque essa, na verdade, é uma meta pessoal minha, né? Trazer outros parceiros que queiram colocar os seus negócios aqui na Zona Franca de Manaus, porque serve tanto para o polo industrial, melhora para a nossa economia enquanto Estado e nos ajuda também do lado tecnológico. Sem dúvida. Lincoln Nunes, diretor-presidente da Prodan, aqui no Band Entrevista. Agradecer a você que ficou com a gente até essa hora em mais uma edição aqui do programa Band Entrevista. Para você, uma boa noite e até a próxima. Boa noite.